Meus irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 122, Ação-Reação, livro de Chico Xavier, por André Luiz. Então aqui a sequência, vamos direto para a sequência. Então o raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei. Então, André ainda ousou a indagar o ministro Sâncio. Venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Olha só, que pergunta, meu Jesus amado. Para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Escapar à justiça? De antemão eu posso dizer assim, a justiça divina, ninguém escapa. Da justiça divina ninguém escapa. Escapa da justiça aqui da terra, porque todos nós sabemos que a justiça aqui da terra é capenga. Nós sabemos que as leis humanas, as leis humanas são capengas. As leis do homem são capengas. Então as leis humanas, elas são mutáveis, né? Elas são mutáveis, as leis humanas. Então não dá para acreditar nas leis humanas, nas leis criadas pelos humanos. Porque os humanos, eles fazem leis, eles criam leis que as favoreçam. Os humanos criam leis que as favoreçam. A realidade é essa. Diferente das leis divinas. As leis de Deus são imutáveis. Quer dizer, elas não mudam. Não há mudanças nas leis divinas. As leis de Deus não é igual a um camaleão que muda de cor toda hora e de acordo com o ambiente. Fazendo essa comparação assim muito grotesca, né, mas que serve. Porque você observa um camaleão. Se ele está próximo a um galho seco, ele fica com aquela cor de galho seco. Se ele está próximo a algumas folhas verdes, ele fica, né, com aquela cor verde das folhas. Toda hora ele está mudando de cor. Um polvo, por exemplo, né, ali nos corais. As leis de Deus, não. As leis de Deus é uma só. Então vejamos aqui. Sâncio sorriu e observou. Da justiça
ninguém fugirá. Da justiça, ninguém fugirá. Então vamos fazer aquela colocação do Livro dos Espíritos. Kardec interroga aos bons espíritos: onde encontra-se escrito, ou onde está escrito, as leis de Deus? E eles respondem: na consciência. Então, se as leis de Deus encontram-se na consciência, não há como fugir. O ser humano, nós podemos criar leis aqui na Terra, e amparado por algumas leis capengas aqui na Terra, nós poderemos assim passar uma existência de 80, 90 anos aqui escondido. Mas e a consciência? Então veja bem, da justiça ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Olha aqui que maravilha, não é? Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Isso que é interessante. Porque um dia é preciso entender que a nossa consciência, ela acorda, né, para a santidade da vida. Todos nós, toda consciência, um dia acordará. Toda consciência. Olha só. Para a santidade da vida. Aí você pode me perguntar assim, ou me dizer assim, como queira, mas a nossa consciência ainda não acordou para a santidade da vida? Ainda não. Não. Pode-se dizer-se que de 100 em 100 anos aqui na Terra, umas 100, 200, 300 consciência acordam para a santidade da vida. Umas 100, 200, 300 consciência acordam para a santidade da vida. O resto permanece adormecida, letárgica, hibernada, naquele atrofiamento total. Porque nós achamos que já acordamos. Nós achamos que a nossa consciência já se encontra acordada. De forma nenhuma. É uma minoria. De 100 em 100 anos, ou de século em século, umas 100, 200, 300 consciência
acorda para a santidade da vida. O resto dorme ainda. O resto encontra-se igual lesmas cósmica, hibernadas, atrofiadas, letárgicas, enfim, adormecidas. Mas o mais interessante é que um dia todas essas consciências hão de acordar, né? Mas o mais interessante aqui, olha só para você ver, que para a santidade da vida aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Toda consciência, né, quando acorda para a santidade da vida, ela aspira a resgatar dignamente todos os débitos que ela contraiu perante a bondade de Deus. Mas é preciso acordar. Porque enquanto ela não acorda, ela continua naquele estado hibernado de orgulho, de egoísmo, de inveja e de ciúme, naquele estado de ignorância, quando ela não perdoa, quando ela não se redime, quando ela não aceita com humildade, com paciência, quando ela não reconhece de que é dando que se recebe, é perdoando-se que é perdoado, enquanto isso, ela continua naquele estado de hibernação. Ela pratica um erro, ela não reconhece o erro, ela não se preocupa em expiar aquele erro, ela não se preocupa em reparar aquele erro. Ela acha que está certa, como, por exemplo, os ditadores mesmos aqui na Terra. Quantos ditadores estiveram aqui na Terra, no corpo físico, e quantos ainda se encontram aqui no corpo físico? Fazendo justiça com a própria mão, fazendo justiça com a própria caneta. Eu mando, eu tenho poder. Você consegue entender o que nós estamos querendo dizer? Essa pessoa ainda dorme. Essa consciência ainda dorme. Essa consciência ainda não acordou para a santidade da vida. Ela ainda não acordou. Ela continua dormindo. Ela continua achando que está com a razão. Ela acha que ela manda. Ela acha que ela é dona do mundo. Ela acha que ela pode mandar matar, prender, saquear, roubar, furtar. Ela acha que ela pode. Ela acha que ela pode trair, ela acha que ela pode... Enfim. Quem age contrário aos desígnios de Deus é porque ainda não acordou
perante a santidade da vida. Ainda não acordou, sua consciência não acordou. Porque aquele que acorda, ele reconhece que errou. Ele reconhece que ele precisa expiar. Ele reconhece que precisa reparar. Enquanto ele não expia, enquanto ele não repara, a sua consciência lhe cobra. Ele não dorme de angústia, de ansiedade, de melancolia. Pois haja visto que, olha só para você ver, Alzheimer, olha só para você ver, aonde nós adentramos agora. Alzheimer significa consciência de culpa pesada. Consciência de culpa pesada. É a consciência da alma que está pesada. De outras existências ou às vezes dessa existência mesma. O Alzheimer. O Alzheimer é uma doença moral. É uma doença moral da alma desequilibrada. É a alma que se desequilibrou aqui na Terra um dia. Porque um dia, aqui na Terra, esse espírito aqui na Terra, no corpo físico, foi considerado alma. Então, o Alzheimer é uma doença da alma. Culpada. É o remorso. É aquele sentimento de remorso que a alma traz com ela. E que em dado momento eclode, porque está na alma, de dentro para fora. Existe aqui na Terra os medicamentos para Alzheimer, para o Parkinson, mas medicamentos que estabiliza até certo ponto, mas não exclusivamente, definitivamente. Quando o médico diz assim, esse medicamento ele estabiliza, é preciso entender que a responsabilidade do médico não é de curar a humanidade. A responsabilidade do médico é dar ao paciente condições para que, durante aquele período de alívio da dor, ele reflita a respeito das consequências de um dia de atos praticados. Porque é a lei de causa e efeito, ação-reação. Então, o Alzheimer, o Parkinson, por exemplo, são doenças morais. Doença moral. Doença da alma. Desequilíbrio moral.
infringiu os desígnios de Deus, tentou enganar milhões de pessoas. Enfim, achou que podia destruir, matar, mandar. Então, pense você, tá? Não existe, ou melhor, registre você. Não existe remédio na Terra que cura o câncer, o Parkinson e o Alzheimer. Aí você pode me dizer assim, mas eu conheço muitas pessoas que foram curadas do Parkinson, muitas pessoas que foram curadas do câncer, mas pode ter certeza de que não foi fazendo uso de medicamentos, de quimioterapia, de radioterapia, e sim transformação moral, mudanças de hábito, de comportamento e de atitude. Esse é o medicamento da alma. Caridade, amor, benevolência, indulgência. Pois todo aquele orgulhoso, egoísta, avarento, ele volta novamente a se enfermar. Então, por exemplo, você tem um câncer, ou você tem um Parkinson, ou você tem um Alzheimer. E você, no princípio, recorre à medicina e o medicamento, praticamente, ele tapa aquela ferida da alma, que é o medicamento imunologia, fortalecendo o teu sistema imunológico. Então, tapa. Mas se você continua avarento, orgulhoso, egoísta, enfim, daí alguns meses ou daí alguns anos, o câncer, o Parkinson e o Alzheimer, ele volta com grande intensidade, podendo ser que a pessoa não se recupere mais e retorne à pátria espiritual. A reincidência, né? Reincidência. Agora, se você manifesta em você uma dessas doenças e você busca o tratamento da medicina, busca o tratamento espiritual, que é a transformação de hábito, de atitude, de comportamento, mudança de moral, de caráter, mudança íntima, pode ter certeza de que você consegue sim curar o teu corpo físico, porque antes de curar o teu corpo físico, essas atitudes levam à cura da tua alma primeiro. Porque enquanto não curam-se a alma, não livra-se o paciente daquela enfermidade física. Então veja bem, quando desaparece a enfermidade no corpo físico, é porque já desapareceu lá no perispírito, lá na alma. Porque se ainda há na alma e no perispírito a enfermidade, pode ter certeza de que você, logo, a doença se manifestará no teu corpo físico. Então tá aí, para muitos às vezes que não sabia, né, que nunca teve oportunidade, às vezes até gostaria de ficar sabendo, o Alzheimer. Vamos falar do Alzheimer. O Alzheimer, ele é uma doença moral.
É a doença da alma. É a consciência pesada. É aquele sentimento de culpa. Quando o indivíduo se conscientiza-se, quando ele se conscientiza, então eclode com uma certa intensidade. Muitos só retornando à pátria espiritual mesmo, devido à gravidade. Mas tem alguns casos de Alzheimer que as pessoas conseguem conviver com a família e tudo mais, né? Mas existe casos fulminantes, casos terríveis, casos de Parkinson também, câncer, né? E tudo mais, está tudo envolvido aí. Dr. Bezerra de Menezes mesmo disse que uma das doenças mais fáceis, físicas, doenças físicas, mais fáceis de ser curada, mais fácil do que a cura de uma gripe, é o câncer. O que? O câncer? Sim, ele diz que é mais fácil curar o câncer do que uma gripe. Mas como assim? Porque o câncer é uma doença moral, é uma doença da alma. Então, qual que é o remédio da alma? Benevolência, indulgência, aceitação, resignação, humildade, caridade, amor, prática do amor, prática da caridade, entrega total, renúncia daqui, renúncia dali. É o tratamento interno, de dentro para fora. Não adianta nada o médico injetar milhões de drogas no organismo da pessoa de fora para dentro, se de dentro para fora o paciente não fizer nada. É um caso perdido. Mas que mesmo assim os médicos não desistem do paciente. Porque os médicos aprenderam tratar do corpo físico. Então os médicos não têm esse conhecimento, a não ser, né, em 2026, que tem muitos médicos no mundo já, né, graças a Deus, que tem esse conhecimento da lei de ação-reação, causa e efeito. Mas vamos pensar assim, em cada 1000 médicos, apenas uns 100 médicos que têm esse conhecimento. 900 médicos são totalmente ignorantes a esse assunto. Eles não acreditam, né? No entanto, tem psiquiatras mesmo que o paciente chega, o psiquiatra pega, pergunta para ele assim: você vê vultos? O paciente fala assim: não, eu não vejo vulto, não, eu vejo espírito. Espírito? Você ouve vozes? Não, eu converso cara a cara com os mortos. Aí é que o psiquiatra interna o paciente mesmo. Aí é que ele interna mesmo. Aconselhar o paciente a mentir para o médico, nós não podemos. Mas como que fica numa hora dessa? Se você fala a verdade para o psiquiatra te interna num hospício. Não, eu vejo espírito, eu não vejo vulto, não. Eu falo com os espíritos. Ele te interna no hospício. Mas se você não concorda com ele também, você passa mal. Como é que fica? É aquele ditado, né? Se corre, o bicho pega. Se fica, o bicho come. Como é que fica a situação? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas para o próximo dia.